Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação: Hernani e Iris Costa. Boa tarde, amigos. É um prazer enorme estarmos novamente juntos em mais uma quinta de Evangelho, quinta de melhorar nosso astral, nossa psicosfera, nosso ambiente. Como vocês sabem, a Iris está de férias, ainda temos mais 2 semanas e hoje aqui comigo, prazer enorme estar com Paulo Laranjeiro, do MAP, aqui da Ilha do Governador. Ele vai contar um pouquinho da história dele, do MAP, antes para se apresentar, para nós começarmos o Quintas de hoje. Paulo, fica à vontade. Muito obrigado, Hernani. É uma grande alegria estar aqui nesse momento na Rádio Rio de Janeiro, que traz tão boas lembranças de todo esse tempo de estudo, de participação, de desenvolvimento da nossa casa aqui na ilha. O MAP da ilha já tem aí 2 dezenas de anos de existência, sempre trabalhando na mesma linha de acolhimento fraterno, que é a linha mestre da nossa casa. Colocar em movimento aquilo que é da nossa natureza, seguindo o Evangelho, para buscar essa melhoria pessoal, quase que sem perceber que esse trabalho está sendo feito em nós, pela dedicação ao nosso próximo, cumprindo aquilo que o nosso Mestre Jesus, de amar ao próximo como a si mesmo, depois de amar a Deus acima de tudo. Nossa casa permanece obedecendo aí os ritos da pandemia, mas estando aberta, estará sempre pronta para recebê-los, acolhê-los, traduzir essa boa informação que nos foi dada há 2000 anos em realidade prática de acolhimento, de atenção, de amor. Colocar em movimento esse amor que é nosso. Graças a Deus. A base nossa do espiritismo cristão, né, fora da caridade não há salvação. E nós sabemos que a caridade é o amor em movimento. Então começa o MAP com a base da nossa salvação, da nossa evolução, né? Eu sempre te coloco nas minhas palestras hoje que eu estou mudando, né? Eu não falo mais em salvação. Não somos uma doutrina salvacionistas, somos evolucionistas, né? Temos que evoluir. Então o movimento é isso. É colocar em movimento o nosso trabalho, nossa vida. Sobre isso nós vamos falar hoje, né, Paulo? Sim. Hoje vamos ter aqui a oportunidade de falar muito sobre isso. E aí vou pedir para colocar palavras do Mestre para nós começarmos o estudo de hoje, que é do Vinha de Luz, capítulo 45, Necessidade Essencial. Palavras do Mestre. Necessidade essencial. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Palavras de Jesus, segundo Lucas, capítulo 22, versículo 32. Justo destacar que Jesus, ciente de que Simão permanecia num mundo em que imperam as vantagens de caráter material, não intercedesse junto ao Pai, a fim de que não lhe faltassem recursos físicos, tais como a satisfação do corpo, a remuneração substanciosa ou a consideração social. Declara o Mestre haver pedido ao Supremo Senhor para que em Pedro não se enfraqueça o dom da fé. Salientou assim o Cristo a necessidade essencial da criatura humana no que se refere à confiança em Deus. Num círculo de lutas, onde todos os benefícios visíveis estão sujeitos à transformação e à morte. Testemunhava que de todas as realizações sublimes do homem atual, a fé viva e ativa é das mais difíceis de serem consolidadas.
reconhecia que a segurança espiritual dos companheiros terrestres não é obra de alguns dias, porque pequeninos acontecimentos podem interrompê-la, feri-la, adiá-la. A ingratidão de um amigo, um gesto impensado, a incompreensão de alguém, uma insignificante dificuldade pode prejudicar-lhe o desenvolvimento. Em plena oficina humana, portanto, é imprescindível reconheças a transitoriedade de todos os bens transferíveis que te cercam. Mobiliza-os sempre, atendendo aos superiores desígnios da fraternidade, que nos ensinam a amar-nos uns aos outros, com fidelidade e devotamento. Convence-te, porém, de que a fé viva na vitória final do Espírito Eterno é o óleo divino que nos sustenta a luz interior para a divina ascensão. Nós sempre agradecemos a Emmanuel pela clareza e, ao mesmo tempo, profundidade das suas obras, dos seus itens. Eu tenho tido a oportunidade de estudar os livros que compõem a Fonte Viva, entre eles o Vinha de Luz, e onde ele ressalta esse aspecto da fé viva ser efetivamente aquilo que permanece, aquilo que nos faz, que nos sustenta. E entender o que essa fé viva é o nosso grande desafio. A coisa mais linda de Emmanuel é que ele pega uma passagem do Evangelho de Lucas, em que os discípulos estavam conversando entre eles para saber qual deles era o maior. Começa assim: qual deles era o maior? E aí Jesus, olhando para aqueles discípulos que são os nossos santos de hoje, imagina, os homens escolhidos por Deus, colocados para trazer o Evangelho e mudar a história do planeta. Eram esses homens. Eles estavam conversando sobre as coisas do dia a dia, de qual era a responsabilidade dele, o que cada um fazia no grupo, quem ia mandar, quem seria o líder. E Jesus olha rindo, né? Igual a gente vendo as crianças no jardim de infância, só que não eram qualquer criança. Sim. Era Pedro, Tiago, João, Mateus, era só esses, só 2 evangelistas. E aí eles começam a conversar, e em algum momento Pedro se dispõe e diz: eu vou com você até o final, eu não vou abandoná-lo nunca. E aí Jesus fala, né? Eu sei que você tem as coisas normais da terra, que vocês têm essas preocupações, que essas disputas hierárquicas vocês vão ter, porque vocês precisam viver. Somos nós no dia a dia. Claro. É o nosso dia a dia, a gente tem que ter um emprego, a gente tem que ter a nossa dignidade, a gente se preocupa em ter o luxo, a segurança, etc. Mas o que eu vou rogar ao Pai é que você nunca perca essa proximidade dele, esse amor por ele, porque eu vou depender muito disso. E Pedro funda a Igreja Católica, né? Pedro vai para Roma, muda a história do cristianismo no planeta. Então Jesus sabia disso. E aí o que você falou para mim antes, imagina uma rogatória de Jesus a seu respeito. Um pedido desse, uma troca de energia diretamente ao coração como ele, só ele tem a condição de fazer, sustentou Pedro na sua luta e todos os outros. E nós estamos aqui falando do cristianismo com essa Bíblia aqui que não é nem espírita por causa deles. Né? Com certeza. Isso é que nos encanta, né? Então eu acho que o nosso dia a dia, ele é esse. A gente tem que trabalhar, a gente tem que ter o nosso meio de locomoção, a gente precisa ter essa infraestrutura para estar conversando aqui. Um MAP, imagina o trabalho que não dá para vocês. Com certeza. O que é o dia a dia de ter uma casa que acolhe qualquer pessoa o tempo todo. Então tem que ter, né, o recurso para isso, assim como a rádio, material, né? A rádio está o tempo todo fazendo campanha, está precisando das doações, dos carnês. O MAP é idêntico a isso. E a nossa vida também. Isso é porque, na maioria das situações, como disse aqui o texto, o envolvimento com a parte operacional, vamos trazer para os termos de hoje, ele acaba nos cegando, fazendo com que nós deixemos de lado, o que nós estávamos comentando antes, aquilo que efetivamente importa, que é a sustentação da nossa ligação com Deus. E a gente pode chamar isso de fé verdadeira,
interna, aquela que se frutifica em si mesmo. E que a gente precisa estar sempre exercitando, né? Com certeza. Cada vez que você comunga com Ele, que você entra na prece, na oração, por isso que o MAP insiste tanto na Ave Maria, né? São coisas que nem você não está acostumado a ver no espiritismo cristão, mas que você vai ao MAP e você vê diretamente toda hora da Ave Maria, aqui na rádio também, né? Por quê? Porque você vai trazendo aquela comunhão diária e é o exercício, né? É igual fazer, é igual caminhar, correr, nadar, você tem que exercitar, né? E a motivação para isso, você tocou num ponto importante. O fato da oração, mesmo ela ritualizada no contexto da Ave Maria ou do Pai Nosso, ela traz a condição de reavivar um momento íntimo, produtivo, próprio, verdadeiro. Então, lá na nossa casa, a intenção, e não só na nossa casa, evidentemente, mas a intenção é permitir uma pausa nesse conturbado ambiente que a gente dia a vive. dia, de ter que gerar coisa, de ter que fazer, né? Para permitir que já haja essa ligação, que a nossa identificação com a fé, com Deus, com a certeza de estarmos atendidos pela espiritualidade num contexto que se sobressai à nossa realidade material e muitas vezes, como nós acreditamos, nos faz caminhar aquilo que precisamos, aquilo que é bom, nos protege das Isso, a intempéries. proteção. Porque outra coisa, né? Nós estamos acompanhados o tempo todo por esses meninos espirituais. Eu chamo ele dos meninos. E aí tem meninos que querem brincar, tem meninos que querem fazer o mal, querem atrapalhar, te tirar do caminho. E quando você está preso nas coisas materiais, é um ótimo momento para você disputar, para você falar, para você ver por que você não foi tão reconhecido, que está te faltando alguma coisa. A obsessão adora isso. Esse momento de parar para a prece, para a oração, é o momento que você interrompe a comunicação deles também. Perfeito. É o momento que a gente está... Não, agora é a hora da Ave Maria. Agora é a hora do Pai Nosso. E quando duas ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu estarei presente. E aquele momento você desvincula, é a hora que você pode parar logo em seguida e pensar, pô, mas por que eu estou brigando tanto por isso, né? Por que eu estou insistindo tanto nisso? Se o mais importante realmente é a essência divina. E essa essência divina, de tal maneira, foi colocada no Evangelho, e tem uma parte dos dizeres do Mestre onde ele orienta sobre isso. Primeiro buscai as coisas de Deus, o reino de Deus. Tudo mais vos será dado por acréscimo. Se nós entendêssemos o que é que isso significa, a nossa vida em relação às atividades diárias, ao trabalho, ao desenvolvimento da sociedade, orientada por esse tema, por essa boa nova do Evangelho, nos daria uma tranquilidade, uma qualidade de vida muito superior. Não precisaria a rádio ficar fazendo as suas lutas imensas para se manter, para divulgar, nem as casas e igrejas, etc. Principalmente as casas que não têm uma visão de manuseio financeiro tão voraz, né? São mais tranquilas e obedecendo a verdade principal da doação, né? Uhum. Então é algo que nos encanta imaginar que será possível. Isso é fé, acreditar nas próximas gerações que vão vir com essa preocupação para manter essa condição com uma preocupação maior, né? Cada encarnação nossa, né, cada vez que nós preparamos a nossa encarnação, que nós chamamos de programação reencarnatória, nós sabemos algumas dificuldades que nós vamos ter. Nós já sabemos pelo passado nosso, né, de comerciante, de empresário, de não sei o quê, de quanto nós lutamos por esses bens. Então nós viemos naquelas condições familiares, sociais, para a gente ter esse tempo do mantenedor, mas não perder o que é o mais importante, que é a condição espiritual, para a evolução espiritual. Isso é programado, não quer dizer que a gente vai seguir dessa forma. Está aberto para a gente perceber e cumprir. Mas se vamos executar, depende aí. E além disso, vem os problemas familiares, né? A gente vem com os inimigos do passado que nós precisamos reconciliar, precisamos desenvolver espíritos na nossa família que provavelmente atrasamos, e isso depende também de recurso. Tem pessoas que geram recurso por si próprio, outras não. Em toda família nós temos espíritos diferentes, casas espíritas também. Com certeza. Nas instituições também. E aí se vê claramente esse trabalho baseado
para a sua estabilidade na fé. Se você, num contexto de família, tem uma base firme de fé verdadeira, não vou dizer só comportamental, ou ritualística, ou de religião formal, mas a fé naquilo que realmente é fundamental, como foi dito aqui no texto e dito no Evangelho, a ligação com Deus e a ligação com o próximo. Colocado isso num contexto de família, sabendo das dificuldades, sabendo da renovação de propósitos que a gente está fazendo, nós passaremos a ser capazes de administrar e de viver essas experiências com muito mais leveza. Seja qual for o problema. Não importa o problema. Pode ser o mais cruel, as coisas de drogas, de álcool, de perdição de qualquer tipo de controle. Havendo fé, nós teremos a possibilidade de vencê-los ao longo do tempo que nos foi dado, ao longo da nossa determinada programação. Porque no fundo é o que você falou, né? Muitas famílias se perdem nesses problemas que você citou pelo desgaste econômico que traz, né? O quanto essas pessoas despendem, não produzem, não trazem, que é a questão social que a gente vem discutindo hoje. Quem produz, quem não produz, quem depende de ação social, quem não depende, não é? É a discussão que a gente vive hoje. Se você entra tanto nessa parte política quanto na parte familiar ou na parte religiosa, tendo em mente que o foco não é esse o final, o foco é elevar aquelas almas e elevar a sua, independente de quanto isso custe. Estar vivo já é uma dádiva. Com certeza. Então manter a vida, né, educar, transferir o conhecimento, manter o foco em Deus e tendo todas essas questões materiais vão existir, são necessárias, mas como um segundo plano, que você vai ter que trabalhar, e aquilo que faltar eles vão suprir, né? Vão suprir. É o que Jesus fala, né? Exatamente. Emmanuel conta isso, nós vamos garantir, nós vamos intuir, né? Divaldo conta muitos casos desses, né? Quando eles já estavam quase quebrando, que já não tinha mais dinheiro nenhum. O Bezerra também, aí recebe a doação, né? Então, as coisas, Chico, maravilhoso. As coisas vão acontecendo com intuição do plano espiritual e apoio, porque a obra é mais importante do que... E a nossa obra pessoal é muito mais importante do que as nossas ilusões materiais. Nós esquecemos disso. Nós perdemos a fé muitas vezes, ou perdemos no sentido de reavivá-la, porque ela não se afasta de nós como seres espirituais, mas enquanto o nosso ego se inflama com as coisas particulares e luta sem olhar para a realidade espiritual, a gente perde a visão, como você disse, de Deus. Não é se tornar místico, se tornar religioso ortodoxo, absoluto. A gente nem pensa em ser santo. Não vamos conseguir. Mas nos ligarmos à nossa tarefa, que é o crescimento pessoal. E nesse contexto, esse texto é maravilhoso, temos que pedir a sustentação da nossa fé. Isso mesmo. Que ela cresça pela maravilhosa misericórdia do nosso Mestre, que se doa sempre para nós. Nós somos muito pequenos, a gente reconhece isso. Qualquer momento a gente está errando. Eu mesmo hoje aí já perdi a cabeça, já me descontrolei, uma bobagem e tal. E você, quando cai em si, diz: meu Deus, espera aí, vamos fazer uma oração, vamos respirar. Minha companheira me orientando, dizendo: calma, vai dar tempo, vai dar tudo certo. Se você não reaviva essa certeza, fica muito mais difícil. Ontem eu fui fazer uma palestra no Centro Espírita Francisco de Assis, que fica numa comunidade carente lá no Recreio de Bandeirantes, né? Um beijo para vocês, a palestra ontem foi ótima, ficamos conversando horas depois. E normalmente, para ir nessa, só uma curiosidade que você falou, perdeu a... Né? Eu ontem já saí atrasado para chegar na palestra, e eu sei que é uma casa super humilde, que as pessoas que vão são da comunidade, falei: eu quero chegar para conversar com ele. E normalmente ali no Recreio, quem conhece, tinha um caminho que você cortava por dentro do hortifruti, ali perto, que essa casa é atrás do... na Beira Rio, na comunidade Beira Rio, também atrás do Presunic. Da minha casa não é fácil chegar lá, e aí você passava por dentro do hortifruti, do estacionamento, saía na rua do lado e ia para lá. Quando eu cheguei, já atrasado, faltava 15 minutos para começar a palestra, em frente ao hortifruti, não existe mais hortifruti. Virou outra coisa e não tem mais o estacionamento, e aí ferrou,
Falei, não vou chegar a tempo, vou ter que pegar a Avenida das Américas, dar a volta ao mundo, né? Aí eu começo a pensar, botar no Waze, chegaria lá 7h15 da noite, era o 15 para as 7. Falei, quero meia hora nesse engarrafamento da Avenida das Américas. Aí eu começo, vocês não me avisam. Eu tô saindo da palestra, amanhã eu tenho rádio, eu falando com Deus, né? Com o plano espiritual, com os mentores, reclamando deles todos. Aí eu tô ferrado aqui agora, vou chegar atrasado lá, o que vocês estavam fazendo, né? Então a gente chegou num nível... que agora eu brigo com os mentores. Isso é intimidade. Essa fé... Vou chegar atrasado, o Waze não vai conseguir me botar lá, eu vou parar de fazer essas palestras. Eu começo assim, vou parar, que é muito trabalho. Entrei por dentro de uma comunidadezinha, fui na buraqueira. Cheguei lá 5 minutos antes. Tá vendo? Eles acabaram e falaram assim, pô, o cara é chato pra caramba, mas... vamos dar a última chance dele. Vamos fazer ele perceber. Ele não faz o que tem que fazer e depois ficar reclamando da gente, né? Isso é mais ou menos isso. É perfeito. Porque como eles estão sempre à nossa frente, e aqueles, como você disse muito bem, os seus meninos, que eu gostei muito da classificação, meninos e meninas gostam muito de brincar conosco, enganar, né? Eles fazem o possível para a gente perder a nossa visão, para perder a fé. Mas o outro lado, graças a Deus, quando a gente sintoniza neles, tem que sintonizar. Igual quando a gente sintoniza na Rádio Rio de Janeiro, no site do MAP, é assim, sintonizou na rádio, a gente vai para o caminho certo. Procura ouvir o que é bom e vai ter uma solução no seu caminho. Foi isso mesmo que aconteceu ontem. É muito natural. Mas a gente perde o equilíbrio e já começa a reclamar de tudo. Infelizmente, né? Eu entendo que isso vai requerer realmente, no meu caso, uma administração pessoal, né, uma reforma pessoal forte. E eu já passei boa parte da minha vida, já estou avançado na idade, e não consegui aquela estabilidade que eu adoraria chegar. Mas sabe o que me consola, Hernani? O apóstolo Paulo tem uma frase que eu uso para mim, que me dá assim conforto e me reaviva a fé. Ele diz numa das suas epístolas que ele faz todo o mal que não quer e não faz o bem que gostaria. Tá. Se ele disse isso para ele, quem sou eu para reclamar da minha insuficiência? Foi o que eu falei sobre o Evangelho. Se eles estavam disputando quem seria o maior de todos, brigando, quem era o que fazia, que era mais importante, Jesus rindo, imagina nós. Pois é. Eles são os santos e foram escolhidos a dedo. Eram só 12. Eles tinham a fé viva pelo próprio... Treinaram no plano espiritual, tinha na programação reencarnatória. Ele chega para Mateus e fala, né? Segue-me. Sem discussão. Ele vai. Tudo preparado, né? É maravilhoso. Nós não temos esse nível todo. Não, com certeza. Mas mesmo no nosso pequeno nível, nós temos visto, assim, confirmações dessa fé no nosso cotidiano. Eu tenho um caso pessoal, talvez traduza isso bem. Nos idos aí de 80 e poucos, eu estava numa condição de separação de casa, e a cabeça perdida, e emprego meio tumultuado, e numa condição muito difícil. E eu tinha um amigo, colega de trabalho, que me apresentou o Espiritismo. Eu já tinha conhecimento muito superficial, mas ele me levou a estudar numa casa espírita, ia procurar fazer então um tratamento e me aprofundar. Então, na verdade... Você vai acabar de contar no segundo bloco. Não, então eu não quero atrapalhar aí a programação, por favor. Pessoal, vamos ligar para cá, vamos mandar as perguntas, entra no Face. O Paulo tá doido para falar também, além dessa história dele que vai contar até o final, sobre o MAP, as histórias do MAP aqui da Ilha do Governador. Fiquem à vontade, hein? Estamos apresentando pela Rádio Rio de Janeiro o programa Quintas do Evangelho no MAP. Voltamos a apresentar o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação: Hernani e Iris Costa. Boa tarde, amigos. Estamos de volta. Mais uma quinta-feira, agora para o segundo bloco.
Hoje, como muitas pessoas estão me perguntando aqui, o Paulo Laranjeiro, ele é aqui do MAP, da Ilha do Governador, é laranjeiro mesmo, é o dono do laranjal, tá? Não é laranjeira não, ou vendedor de laranjas, mas ele é aqui do MAP, na Ilha do Governador. Hoje ele está aqui comigo e nós vamos vê-los mais vezes quando for necessário. A Iris está de férias, está viajando, está fora do Brasil. Ela tinha comprado esse pacote de férias antes da pandemia e veio adiando, e agora era a data limite, ou usava agora ou perderia. Então ela está fora, semana que vem vai estar fora também. E o MAP está aqui nos suportando, né? O nosso programa é o programa do MAP, e o Paulo está aqui nos engrandecendo com as histórias, com as conversas, com todo o conhecimento evangélico que ele tem hoje, junto comigo. E vai continuar a história que ele estava contando aí no primeiro bloco, porque começou a vinheta, nós tivemos que parar. Na verdade, era para sintetizar um momento de transição, um momento onde esse envolvimento que foi lido aqui no texto de Emmanuel, com as necessidades, né, tão fundamentais nossas da vida material, ele acaba causando dores e tormentos pela incompreensão da nossa realidade como seres espirituais, como Hernani trouxe bem, conhecendo quem já domina ou quem tem a visão da doutrina, as reencarnações, o processo de causa e efeito, coisa que na ocasião eu não tinha. E esse meu amigo me trouxe graciosamente à casa espírita, onde eu pude então começar a perceber a realidade da vida espiritual com todas as suas potencialidades para aplicar no dia a dia. E isso fez com que a fé na vida espiritual começasse a ser buscada por mim, coisa que eu continuo buscando. Ninguém pode, eu pelo menos não posso dizer que sei, não sei nada. Muito ao contrário, sou um aprendiz dos menores em relação a essa fé viva citada aqui. Na verdade, essa fé a gente vê nos nossos irmãos maiores, nos apóstolos que se doam, né, completamente até a entrega da vida material. Há um apóstolo como Paulo, os mártires, né? Os mártires do cristianismo que se entregavam. Os grandes médiuns da nossa atualidade que se doam inteiramente. Esses vivem a fé. Nós outros somos quase que... Somos as formiguinhas deles. Né? Acho que, olha, ele fala de formiga, eu penso naquele ácaro que fica no bigode da formiga, que é ainda menos significativo. O Chico Xavier dizia que ele era uma pequena formiguinha. A partir daí, eu não posso me ver como formiguinha. Eu tenho uma história do Chico que pergunta a ele, mas você era o que lá na época que os cristãos estavam se entregando lá no martírio aos leões? Eu era uma pulga daquele leão. Chico sempre com as histórias. Vamos a alguns recados aqui dos nossos ouvintes, né? Cecília do Curicica, boa tarde, Rádio Família Rio de Janeiro. Roberta da Califórnia, recado aqui para o Paulo, ele que vai representar o Ivan. Estou muito chateada com o Ivan. Tem MAP na Ilha do Governador e fundar um aqui na Califórnia, nem pensar. Mas ela pode se candidatar, Roberta. Roberta candidata, Roberta toda semana ela pede. E então, tem uma campanha aqui na rádio que é MAP em São Gonçalo. São Gonçalo. Tem uma campanha com centenas de pessoas. Cadê o MAP de São Gonçalo? Olha, gente, a gente tem que agir pela fé. Se existe a necessidade, aparecerá aquele grupo que vai desenvolver a casa. Então, seja na Califórnia, Roberta, candidate-se a abrir um cantinho. É mesmo, Roberto. Olha, na sua garagem de casa, umas pequenas reuniões. Que, Hernani, foi assim que começou o MAP. Começou lá na casa do nosso querido Ivan, lá embaixo, na parte de baixo, atendendo humildemente, sem pretensões. Roberto, a gente vai visitá-la aí com certeza, é só montar o... Contando com todo o apoio para a parte técnica, operacional, vamos dizer assim, e certamente com o apoio da espiritualidade, que é o que fundamenta. Para ela estar pedindo tanto, porque deve estar na programação dela, hein, Paulo? Talvez, quem sabe? Pois é, quem exatamente. Sabe? E o grupo de São Gonçalo também, sejam muito bem-vindos às nossas casas, em qualquer delas, ou na sede, para terem todo o apoio, toda a orientação,
abrindo aí as portas para um novo MAP. É que não voltou ainda aqui na ilha, senão nós daríamos aqui o endereço aos sábados. Eu fui visitá-lo já 2 vezes, é uma casa maravilhosa. E é fácil de estacionar, porque é uma rua sem saída. É bem tranquilo. É um lugar muito bom. Na freguesia, na Olímpio de Melo, mas ainda não temos, como todas as casas do MAP, a abertura oficialmente decretada por conta da pandemia. Mas esperamos que isso seja logo. Estamos ansiosos para voltar a nos abraçar, fazer desse movimento vivo. Uma pergunta aqui para o Paulo. A pergunta era para eles e a gente já passa para o Paulo, porque hoje ele está... Boa tarde, Hernani Paulo. Gostaria de saber qual o segredo de um casamento longo e duradouro e feliz. Sou casado há 8 anos, moro com a minha sogra e nos detestam. Os ganho muito pouco e ela reclama muito. Me dê um bom conselho. Abraço, Marcelo. Olhe, conselhos para a estabilidade de casamento, ele se resume a uma frase talvez não nossa, mas do mestre. Amai-vos uns aos outros. Tem uma historinha, posso contar? Claro, adoro contar as historinhas. Temos uma historinha tempo. Rapidinha. Uma mulher indiana, e você sabe que as mulheres indianas são muito submissas à sogra. Quando elas casam, elas vão morar com a sogra, e a sogra é a rainha e elas são quase que escravas. Essa mulher, depois de alguns anos de serventia na casa com o marido, ela não aguentava mais, e ela foi na sua comunidade a um sábio pedir um veneno para acabar com a vida da sogra. Eu estou resumindo um pouco. E o sábio, como sábio, disse a ela: mas qual é o seu problema? Porque ela me maltrata, porque ela me manda, porque eu não consigo me relacionar com ela, porque ela me odeia, porque assim, aquele fio todo de reclamações. O sábio ouviu, disse: bem, eu vou te dar um remedinho, você tem que pingar na comida dela, ou na água, mas para que você não seja pega como a assassina, você tem que mudar um pouco o seu comportamento, disfarçar essa antipatia toda, fazer com que ninguém perceba que você está querendo que ela desapareça. Então você vai colocar o veneno, mas vai ouvi-la, vai dar atenção, vai fazer o que ela mandar, por mais difícil que seja, vai procurar conversar com ela educadamente, de maneira que você disfarce o que você está fazendo. A moça ficou toda satisfeita, pegou o veneno e foi-se embora. Passados 2 meses, ela volta ao sábio e diz: meu querido sábio, por favor, por amor a Deus, me dê um contraveneno, porque eu fiz o que o senhor mandou, coloquei o veneno na comida e na água da minha sogra e tive que me passar a agir de outra maneira. Passei a ouvi-la, passei a atendê-la, passei a reconhecer os trabalhos, a fazer... E o senhor sabe que agora nós estamos nos dando muito bem. Não quero mais que ela morra. Eu não quero mais que ela morra. Pelo amor de Deus, me dê um contraveneno. E o sábio que era verdadeiro, disse: minha filha, agora você está no caminho do entendimento do que é o amar uns aos outros, amai-vos uns aos outros. O que eu te dei foi simplesmente água limpa, não tinha veneno nenhum. Viu, siga Marcelo? A sua vida. Viu o conselho, Marcelo? Talvez tenha que reconciliar. Nós não sabemos os espíritos que recebemos em casa. Sogra, sogro, filho, né? Nós não sabemos. Talvez a coisa mais importante, pode ser que a coisa mais importante da sua reencarnação seja reconciliar com a sua sogra. Pode ser aquele espírito que você escravizou, aquele espírito que você levou a uma perdição sexual em outra encarnação, aquele espírito que você até assassinou, ou vice-versa. E quando chega no plano espiritual, nós espíritos, não espíritas, nós espíritos, o que vale são os sentimentos. Tudo que você tinha aqui, que você brigou materialmente, disso nada vai ter valor nenhum na sua consciência, nem na de ninguém. Agora, o sentimento que está no seu coração e que você não perde por alguém, isso você precisa mudar. E aí você volta na carne para justamente utilizar todos esses itens que nós estamos falando aqui na palestra hoje para tentar mudar isso. Através de um presente, através de um acolhimento, de uma pessoa que você vai na penitenciária ajudá-la. Então existem uma série de coisas materiais para amenizar e modificar os sentimentos nossos, que é o que você vai levar no seu espírito. Agora, são fáceis? Não. Se fosse fácil, nós não precisávamos reencarnar, você ficava lá do plano espiritual olhando e esperando essas pessoas passarem por isso. Nós estamos nessas situações familiares, nessas dificuldades, porque são dificuldades que nós criamos no passado difíceis de resolver.
E só com sacrifício você resolve. Sem sacrifício você não dá valor. E é interessante que esse sacrifício que o Hernani menciona é uma movimentação íntima, é um desejo íntimo de mudar, é quebrar a resistência do nosso ego, do nosso orgulho, da nossa vaidade. E isso acontece porque nós acreditamos em algo maior, alimentando a nossa fé em algo maior, nas coisas que o Hernani traduziu bem, que são do conhecimento espírita, espiritista. Mas principalmente, se nós pensarmos apenas no bem-estar entre nós, a vibração afetiva, afetuosa, de acolhimento, que não critica, que não julga, que não agride, mas que aceita, que perdoa, que tem a compreensão de que nós estamos aqui para melhorar e ajudar uns aos outros a melhorar, já vai tornar a vida muito mais leve. Simplesmente mudando de pensamento a respeito da situação, você já vai sentir uma diferença. Às vezes o plano espiritual está esperando uma oportunidade dessa, de mudança de vibração, para te dar uma condição melhor para você resolver. Essas condições materiais que Emmanuel diz que eles vêm suprindo a gente, né, para a gente voltar a ter a fé, voltar a ter tranquilidade para amar a Deus, precisa de uma condição também sua. Se você não está intuitivamente ligado para ter a dica certa, para procurar o emprego certo, para procurar o médico certo, para fazer uma condição material que amenize essa situação, você não consegue sair desse ciclo. É um ciclo vicioso de ódio, de problema, de reclamação, de dificuldade que você não consegue vencer. Então, por mais que você tenha autorização, às vezes tem o mérito do plano espiritual, faça por ele, ajude-o. Eles não conseguem. Não, é você não consegue escutar. Você não consegue sintonizar. Então, quando muda esse ambiente, quando há, né, essa congregação um pouco melhor de energia, às vezes é o que falta para essa dica. Com certeza. Eu me lembro que há uns 10 anos atrás, um grande amigo meu, né, ele queria muito ter filhos. Né, a esposa não engravidava, ele tentava. Inclusive, foi ele um dos que montou o logo, né, ajudou a montar o logo aqui do Quintas do Evangelho. E aí a gente vinha o tempo passando e eu sempre falava com ele, olha, mas talvez o plano espiritual, porque você é espírita, você trabalha no espiritismo, pode ser que eles estejam tentando e não consigam, tem alguma coisa errada. Aí faz inseminação, faz não sei o quê. E eu sempre contava para ele as histórias das adoções. As pessoas ficam muito tempo tentando ter filho, e o plano espiritual, e aquela angústia, aquele clima, ou alguma coisa que impede por causa do espírito que está vindo, né? Tipo a reencarnação de Sigismundo, e que por algum motivo não está vingando, né? Os abortos espontâneos e tal. E que às vezes você vai para a adoção e logo em seguida acaba acontecendo. Não deu outra. Ficou 10 anos tentando, foi para a adoção, entrou na fila, provavelmente recebeu aquele espírito neném que estava ali na fila tentando encarnar e tinha uma dificuldade biológica, e aí ele logo em seguida já teve a menina. Que maravilha. Então vê, o plano espiritual estava tentando ajudá-lo, através de nós recebeu a intuição e foi buscar o espírito fora da carne, mas é o espírito que tinha que ser filho dele, e aí abre o caminho, e aí não tinha problema biológico nenhum. De fato não tinha nenhum problema biológico, nem dele, nem da esposa, e aí agora veio a filha. Que beleza. Com quase 40 anos de idade. Então o plano espiritual está aqui tentando atuar. Né? Eu recebi uma vez uma mensagem de André Luiz, né, na OSCAL, Organização Social Cristã André Luiz, lá de Belo Horizonte. Né? Todos os grupos da fraternidade, né, os GFIs, todos esses centros espíritas que têm fraternidade são ligados a esse grupo da fraternidade da OSCAL. E André Luiz mandou uma mensagem muito interessante. Olha, por enquanto, vocês estão aí recebendo nossas mensagens, enquanto André Luiz estava no plano espiritual, isso tem muitos anos atrás. Mas daqui a pouco a gente troca de lugar. Vocês espíritas vão estar aqui desse lado tentando apoiar a gente que vai estar na carne para receber a mensagem certa, para não errar na comunicação. Essa e eu falei, vai ser assim, né? Essa é a maravilha do processo. Daqui a pouco a gente vai estar do lado de lá, Paulo, apoiando a mentorização de quem vai estar aqui na rádio fazendo o programa. Deus queira. Nós tivemos a graça de reconhecer algumas colegas e colegas que são videntes, que têm a possibilidade, já viram irmãos nossos que trabalhavam conosco e vieram a desencarnar, voltando ali, trabalhando como trabalhadores, como instrutores, junto a nós. Que nosso coisa linda. É maravilhoso isso. É. Então reforça a nossa visão, pelo menos o entendimento de que a nossa fé tem uma base de verdade muito grande. A gente só troca de lugar. Exatamente, isso continua. Vamos ver os recadinhos aqui, ó. Marilena Melquides, boa tarde, amigos, e compartilhando.
Shirley Santos. Boa tarde, menino Hernani e rapaz convidado. Muita paz. Rapaz convidado é o Paulo. Que bom. Ditinho Araújo. Boa tarde, primo e convidado. Estou na escuta e amando o programa. Que Deus abençoe. Paz e luz. Já compartilhei. Carlos Assis. Zélia Henrique Palmeiras, mandando um monte de beijinho. Grande Antônio Paulo Laranjeiro. Carlos Assis mandou para você. Beto Orlando, que bom vocês aí. Um abração para vocês, Hernani, e o convidado Paulo, do programa Quintas do Evangelho do MAP. Luiz Fernando Pereira, boa tarde, curtindo o programa. Quando vamos ter o prazer de ver o Ivan participar do programa? Isso vai ser uma vitória, vai ser difícil, se você conseguir. Até porque a gente vai cobrar muita coisa a ele. Eu e Paulo já tem um monte de coisa e vocês também. Pô. Cadê as novas casas? Kátia Reis, boa tarde, amigos queridos, em especial esses queridos palestrantes que nos enchem de paz e sabedoria. Maria Fiuza, boa tarde, beijo para todos. José Manuel dos Santos, boa tarde. Ouço o programa todas as quintas-feiras. Todavia, é a primeira vez que participo pelas redes sociais, enviando mensagem. Não pude deixar de fazê-lo ao ver o grande amigo Antônio Paulo Laranjeiro. Trabalhamos na mesma empresa. Excelente programa em que a candeia ilumina toda a casa. Fraternais abraços, José Manuel, em Araraquara, São Paulo. E ele acompanha os programas, olha que coisa linda. Regina Barcelos Davi, boa tarde, um beijo para todos. Dália Teixeira, boa tarde. Animal tem espírito? Animal tem a mônada, não é um espírito ainda completo, vamos dizer, no sentido da visão humana, mas a caminho dessa condição do livre-arbítrio, que ele só vai ser capacitado quando tiver atingido a sua formação completa, habilitado como espírito a encarnar num corpo humano. Todos nós já encarnamos em animais, mas não tínhamos ainda a condição do livre-arbítrio, não éramos individualidade ainda, né? Exato, nós vamos crescendo a nossa mônada, né? A nossa consciência, vamos dizer assim, como individualidade, crescendo parte a parte, vagarosamente, ao longo dos milênios, até chegarmos a essa condição hominídea, né? A condição de podermos ter a primeira encarnação como seres humanos. Viramos realmente a individualidade com livre-arbítrio e a responsabilidade vem. Responsabilidade, mas também com uma abertura de possibilidade para nos tornarmos anjos. É isso mesmo. Estamos a caminho, né? Assim como Jesus. Nossa, aí a gente fica realmente muito distante, mas no caminho. No caminho. E esses animais, quanto mais carinho você dá, compreensão, né, tem toda uma inteligência emocional que você vai passando e transferindo para aquela energia ali se tornar o mais rápido possível. Então, respeito aos animais, o carinho, o amor. E os animais têm inteligência. Sim, através tem os instintos ele vai desenvolvendo inteligência, momentos, vai adestrando ele, vai mostrando como funciona e sentimentos também. Os animais com têm certeza sentimentos. Sofrem, se regozijam, ficam felizes. A gente tem que aceitar e entender isso, com certeza. Outra pergunta boa aqui da Mônica: por que os grandes cientistas, por que a ciência ainda não entende o espiritismo, a reencarnação, como nós estamos falando aqui de uma forma tão simples dentro da rádio? O que foi dito na mensagem mostra bem isso. Nós vivemos ainda dependendo da nossa realidade material, desconectados da verdade espiritual. A nossa cultura ainda não absorveu a mensagem da Boa Nova, do Evangelho. Tem 2000 anos que ele veio abrir as portas para a gente poder ter isso e efetivamente nós não aprendemos ainda. Os cientistas são a expressão talvez mais alta do intelecto dessas culturas, todas nossas, ocidentais ou orientais, mas eles ainda se revestem do orgulho, da vaidade, do sectarismo em relação ao seu conhecimento, não abranger o conhecimento espiritual. É um grande caminho, caminhamos para isso. Dizem os nossos queridos conhecedores e sábios orientais que quando os cientistas chegarem ao topo da montanha do conhecimento, encontrarão lá em cima os místicos, religiosos, sábios, né, de tanto tempo, com os braços abertos, dizendo: poxa, que bom que vocês chegaram, estávamos aqui esperando por vocês, quem sabe há milênios. É uma longa história, mas chegaremos lá. E a gente nota essa evolução. A física quântica, que o Hernani conhece e vem trabalhando há tanto tempo,
demonstra fatos e fatores e condições de entendimento para a ciência que acabam sendo irrefutáveis e abrem então espaço para esse crescimento. Uma coisa eu te digo, Mônica, tudo que a gente está conversando aqui, que era 1942, 45, tudo trazido por André Luiz e Emmanuel, a ciência cada vez mais vem comprovando, vem mostrando na prática tudo que nós não tínhamos nem ideia através da ciência, né, nessa fase do século XX. Verdade. E hoje vem sendo comprovado. E a física quântica, acabando com todos, né, os trâmites da física tradicional, do espaço-tempo, da teoria da relatividade de Einstein, de Newton, vem mostrando que quando você vai para a partícula subatômica, é outra regra, é outro modelo, é tudo totalmente diferente. Temos que esquecer a física tradicional e viver num mundo diferente, em que a energia e a matéria se confundem o tempo todo, que é o espírito encarnado. O espírito o tempo todo, com o perispírito, ele é energia, ele é matéria, e quando a matéria pesa, a gente tem que reencarnar para tirar esses miasmas, o passe. Você entra numa casa espírita, toma um passe, faz a maca, faz uma cromoterapia, como você fala, e sai mais leve, né? Por quê? Se não tem ciência nenhuma comprovada ali, a não ser a espiritual, né? A energética, as moléculas sendo retiradas. É assim que funciona. E a gente já conhecia isso empiricamente, né? Tanto que nossos irmãos do Umbanda, do Candomblé, vêm trabalhando em cima dessas ervas, dessas ectoplasmas, dessa força da natureza há milhares de anos, né? Pelo menos 7.000 anos. E a ciência vai chegar lá, ela vai percebendo, reconhecendo e atestando as maravilhas da natureza e dessas energias que estão em nós e nos cercam. E são gerenciadas pelo nosso espírito, ou pelos espíritos, cada um na sua atribuição. Então nós vamos chegar lá, com certeza. Outra pergunta para você, ó. Ao amigo do programa atual MAP, há algo que me intriga. Jesus pronunciou: Pai, por que me abandonaste? O amigo poderia, me desculpe, explicar tal passagem? Isso me chamou a atenção, pois sinto solidão eventualmente e até depressão. Obrigado pela atenção, meu abraço. Sou Mário Luiz Fernandes da Silva de Bangu. Olha, essa talvez seja uma das passagens, na minha visão, mais difíceis de sentir. A grandiosidade do nosso Mestre Jesus como Espírito, como aquele que veio nos mostrar o caminho, traduzia, isso é apenas o meu entendimento pequenino, uma ligação tão presente com o Pai, tão presente com a divindade, tão própria dele, que ele não poderia ser submetido a nada no plano material enquanto estivesse com essa ligação presente. Seria, na minha visão pequena, vocês me permitam fazer aqui uma tentativa de tradução desse tema que é tão importante. Seria impossível que ele se submetesse ao martírio com a presença do Pai nele. Impossível. A energia que fez com que ele transpirasse sangue era tanta que aquele organismo físico não poderia ser submetido ao que, infelizmente, a gente teve que deixá-lo passar para poder transmitir a sua mensagem. Precisava do martírio dele para lembrarmos da cruz até infelizmente, essa maluquice que a gente fez. A gente tem 1 minuto. Tanto é, Mário, que é uma dúvida dele antes dele ser entregue, porque Judas ia entregar ele e ia passar por toda a dificuldade que Judas passou. E aí materializa-se Moisés e Elias no monte e fala: olha, beba desse cálice. Pai, se queres que eu beba desse cálice, eu vou passar. Foi a única fase em que Jesus poderia ter evitado o que aconteceu, mas era importantíssimo ter o martírio na cruz para nós lembrarmos do Evangelho até hoje, pela nossa imperfeição. A nossa imperfeição fez isso. Então, por que ele sente o abandono ou diz isso? Porque é um momento onde ele se reduz em termos da sua condição humana para poder passar por aquilo que ele tinha que passar. Por nossa causa. Ele fala assim: me sinto também muito perseguido e criticado por evangélicos por ser espírita. Eles dizem que a nossa doutrina é demoníaca, isso me aborrece. Fique tranquilo, amigo. É fase de evolução. E ame-os, ame-os. E é isso. E aí acabamos mais uma quinta-feira. Hoje faltou tempo, hein, Paulo? Foi tão boa a conversa. Um beijo para vocês e fiquem com Deus e mais uma semana de paz para todos nós. Graças a Deus.
Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação Hernani e Iris Costa.